Atenção, pessoal, já estamos ao vivo, diretamente aqui da Universidade Federal de São Carlos, para iniciarmos os trabalhos desta tarde. Meu nome é Paulo Gomes Lima. Atrás vocês podem observar que os nossos palestrantes e convidados do grupo já estão aí presentes. Só aguardamos de vocês mais alguns minutos para que possamos começar a programação, ok? Com certeza vai ser uma tarde repleta de muitas coisas boas e atividades e finalmente o grupo de estudos e pesquisas GEPLAGE mostra o que está fazendo em nível de socialização, de comunicação, de responsabilização social. E antes de começar, eu quero chamar a nossa palestrante para termos um pouquinho dela, alguns pitacos acerca do que ela fez e o que ela vai apresentar para a gente nessa tarde. Tá? Vai ser com certeza um momento muito gratificante para todos nós. Ok? Vamos então? Vou pedir também para a Ju já chegou aí? Não? Para que ela faça a transmissão também pelo Android, para que a gente possa fazer uma programação bem legal através do live stream, tá, Ju? É só dar a câmera e mandar atrás. Tá bom? Vamos começar aqui. Eliane, por favor, venha cá um pouquinho. Estamos aqui diante da programação dessa tarde, né? Você pode observar que o Brasil todo está te vendo, né? E a gente também, tá? É muito legal a gente perceber que a gente tem as tecnologias a serviço de uma socialização do conhecimento. E eu fico muito feliz que hoje é a primeira programação ao vivo, a registro dos anais, que a gente está transmitindo. Nós tentamos fazer em nível de ensaio e erro na programação que a Alice e que a Ju estiveram presentes, e deu certo. Então agora, oficialmente, vai ser a nossa primeira programação. Então a gente está muito feliz com essa conquista, né, no live stream. Para você, um pouquinho da sua pesquisa, de onde ela vem, ela é fruto do quê, e o que você pretende apresentar para todas as pessoas que estão nos assistindo hoje, tanto aqui presentes, né, pessoalmente, quanto através da câmera. Bom, então eu, né, professor, além de pesquisadora, né, da área da educação, também como professora do ensino fundamental, professora alfabetizadora, a minha pesquisa nasceu de inquietações com o próprio trabalho, com o próprio fazer docente, associadas a discussões que a universidade foi me proporcionando. A dissertação trata de uma análise documental de um curso de formação de professores alfabetizadores, o PNAEC, que é conhecido aí nacionalmente, que é um pacto que foi assinado entre os governos federais, estaduais e municipais. E eu fui buscar, né, eu fiz esse curso também, sou professora que participou do curso e resolvi fazer uma leitura crítica desses materiais para ver quais são as perspectivas teóricas que estão ali por dentro, quais são as práticas que ele vai ofertar aos professores, né, vai sugerir aos professores alfabetizadores e tirar aí algumas conclusões. E é sobre essa pesquisa que nós vamos falar hoje. Ok, deixa eu só acertar aqui. Ela já está aqui. Vamos ver se ela está passando. Já está sendo apresentada, né? Bem, estamos felizes. Vamos conectar o seu computador então. Boa tarde. Quero apresentar para vocês também algumas componentes do grupo dessa tarde que já estão aqui. Inclusive a professora Ariane, que é uma psicóloga que faz parte do nosso grupo, ela acabou de fazer a qualificação do trabalho dela semana passada. Então, mais motivos para a gente aí ficar mais feliz nesse contexto todo, né? Ariane, Elisângela, Selma. Então, deixa eu apresentar um pouquinho para vocês esse povo bonito que está aqui presente com a gente, né? A Ariane é a ruiva, nós temos lá a Elisângela, nós temos a Selma. Estamos aqui só aguardando, só pedimos mais alguns minutinhos da paciência de vocês para que a gente possa enriquecer essa transmissão. O que tiver que dar certo vai dar, viu, pessoal? O que tiver, vocês vão ver.
passei lá e eu saiu aqui no Facebook. Está passando no Facebook de vocês, gente. Se vocês quiserem ver, tá bom? Só Como é que é mesmo, professor? Vai no Facebook e em cima daquela imagem que foi mandada para vocês, é só clicar em cima. Tá bom, João? Fantástico, né? Eu estou adorando essa experiência. E ele é mais inteligente, porque está tudo bem ao vivo, né? Me apresentando também, meu nome é Paulo, né? Eu sou professor aqui na UFSCar, e a gente tem como missão nesse semestre, uma das missões é coordenar bem os nossos grupos com estudos e com pesquisas. Já fizemos aí 2 anos intensivos de estudos, agora está na hora da gente também começar alguma pesquisa em imersão em que envolva todos os componentes deste grupo, né? É um prazer. É claro que cada pesquisa, cada mestrado, cada palestra que a gente tem é fruto de uma pesquisa. A missão, uma das missões da universidade, no tripé pesquisa, ensino e extensão, é justamente essa. Não é só fazer a pesquisa, mas socializar com a sociedade o que tem feito, porque a missão da universidade é justamente essa, né? Nessa missão que a gente tem aí como instrumental, a gente tem feito da melhor maneira possível. Eu destaco bastante o papel da Universidade Federal de São Carlos nesse sentido, porque com bastante rigor, envolvimento, comprometimento dos docentes do programa, principalmente o nosso programa, que é o programa de pós-graduação em educação, a gente tem se esmerado em estar chamando professores da rede pública para poder vir conosco aqui participar destas tarefas, que é a produção do conhecimento, ao mesmo tempo que a gente vai contribuindo com o conhecimento deles e recebendo também informações que fazem com que eles tenham um certo tipo de ansiedade em resolver algumas demandas e assim sucessivamente, né? Então, eu estou feliz em acolher não somente a fala dessa tarde, mas estou feliz também por saber que a gente tem cumprido a missão da universidade, né, através das pesquisas desenvolvidas e através do nosso programa de pós-graduação, certamente. Tá certo? Vamos começar, portanto, com a nossa palestrante desta tarde. São 2 horas, 2 horas e pouco, né? Então, queremos apresentar para vocês a abertura. Eu acho que é a primeira transmissão ao vivo que a gente está fazendo enquanto grupo, né? Tempo integral. E para a gente é um desafio e, ao mesmo tempo, um privilégio, porque muitas outras transmissões, o broadcasting, nós estaremos fazendo a posteriori. Então, sejam bem-vindos e vamos nos deleitar com as apresentações desta tarde. A primeira vai ser da professora Eliane, com uma temática que ela vai estar expondo agora, e em seguida, o professor Edson, que logo vai chegar sobre análise documental. Ok? Vamos lá? Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora mestra, Eliane Pimentel Camila de Mello, sou professora alfabetizadora no município de Sorocaba e no ano de 2015 eu concluí a minha dissertação de mestrado, que tem como tema PNAE, uma análise crítica das concepções de alfabetização presentes nos cadernos de formação docente. Meu orientador foi o professor Dr. Silvio César Moral Marques e o intuito dessa pesquisa foi fazer uma análise mesmo, fazer uma leitura mais aprofundada dos cadernos de formação do PNAE e língua portuguesa, que ele foi ministrado para os professores aqui na rede de Sorocaba em 2013. Bom, o objetivo da pesquisa foi analisar os cadernos do PNAE de língua portuguesa do primeiro ano,
porque ele é um curso de formação que atende todo o ciclo de alfabetização, do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental de 9 anos. E nós queríamos desvelar qual a fundamentação teórica que respaldou a organização desses cadernos e a concepção de alfabetização e de formação docente que estão aí presentes e que foram divulgadas por grande parte aí dos municípios brasileiros. Os procedimentos metodológicos utilizados foram uma pesquisa qualitativa, uma análise bibliográfica e uma pesquisa documental. Então, eu não trabalhei com quantidades, com especificações, entretanto, eu fui na bibliografia que fala sobre a alfabetização, fui compreender quais são as concepções de alfabetização que percorreram o Brasil desde a proclamação da República até a atualidade e fazer a pesquisa nos documentos do PNAE mesmo. A minha dissertação está aqui presente para quem quiser, disponível no Office, disponível no grupo também, né, professor? Então, a dissertação, aqui, quantas páginas foram? 250 páginas. Quem tiver interesse, está disponível tanto na biblioteca da universidade, quanto na biblioteca do Grupo Geplage. Então, tem acesso aí ao material. E a dissertação ela foi dividida em 5 capítulos. O capítulo 1 trata-se da alfabetização, origem e concepções, desde a década de 1880 até 1985, um período aí de aproximadamente 100 anos, né? Um pouco mais, que permaneceu a mesma concepção de alfabetização. O capítulo 2 vai partir da década de 1980, onde houve uma revolução conceitual. Então, após 100 anos de uma concepção bem próxima, nós tivemos aí grandes alterações a partir de 1980. O capítulo 3, ele vai trazer à luz a concepção sócio-histórica de alfabetização. Ela é uma concepção que data da década de 1930, entretanto, ela não é muito divulgada, porém foi a escolhida por mim para fazer a análise dos cadernos do PNAE. Então, a minha concepção de alfabetização é a concepção sócio-histórica. Foi a que eu escolhi para fazer a leitura dos cadernos. O capítulo 4 vai caracterizar esses cadernos, vai explicar o que é o PNAE, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, para localizar o leitor ali do que eu estou falando. E no capítulo 5 vem então a leitura crítica. Após nós termos visto quais as concepções de alfabetização que percorreram o Brasil desde a proclamação da República até a implantação do PNAE, aí nós vamos fazer essa leitura e colocar os resultados para vocês em cima da concepção sócio-histórica. Então, lá na minha análise bibliográfica, que foi procurar compreender o que é alfabetização, que foi a primeira pergunta que o meu orientador me fez, mas o que é alfabetização para você? E que eu fiquei 3 horas na sala dele e não consegui responder a contento. Depois de 2 anos eu consegui, né, professor? Eu vi que ao longo da história brasileira e da República Brasileira, nós podemos encontrar 4 concepções básicas para a palavra alfabetização, para o termo alfabetização. Então,
primeiro, a alfabetização no Brasil, ela foi considerada como um conjunto autônomo de competências. Então, as crianças tinham que codificar e decodificar a língua. A partir do momento que elas conseguissem conhecer as letras, conhecer as sílabas e decodificar ou codificar esse código, elas estavam alfabetizadas. Essa concepção, ela esteve muito no auge desde a década de 80 até 1950. A partir de então, especialmente aqui no Brasil, né, onde nós tivemos aí o início da Revolução Industrial, onde as pessoas foram se preocupando com o desenvolvimento e fazendo uma relação linear entre Então, a partir de 1950, houve uma linearidade entre a questão de você ser alfabetizado e o país estar desenvolvido. A alfabetização nesse período, ela foi concebida como funcional, de funcionalidade mesmo, para o indivíduo funcionar adequadamente na sociedade, responder às demandas da sociedade, ele precisava estar alfabetizado. Ainda na década de 60, já vai surgir uma contestação em relação a essa concepção de alfabetização para responder às demandas sociais. Então, ao mesmo tempo que você precisava funcionar adequadamente como a sociedade queria, ela também surgiu como uma prática sociopolítica para ampla comunicação, onde você não deveria apenas responder às demandas sociais, mas pensar nessas demandas e questioná-las, ou trazê-las para si ou questioná-las. E na década de 80, onde vai ter essa grande revolução no processo de alfabetização, vem a alfabetização como um processo de aprendizagem. Até então, ela era concebida somente como um processo de ensino, como o professor deveria ensinar. Dependia só da relação do professor para o aluno. Na década de 80, vai se começar a pesquisar também como o aluno aprende aquilo que se está ensinando para ele. No capítulo 1, onde nós vamos fazer essa busca histórica da década de 1880 até 1985, como a alfabetização era concebida enquanto um conjunto autônomo de competências, você tinha que ser funcionalmente alfabetizado. A perspectiva teórica que fundamentava esse olhar para a alfabetização era uma perspectiva positivista, enciclopédica, onde as crianças iam para a escola e os professores se preocupavam como elas estavam vestidas, como elas se sentavam, como era o asseio dessas crianças na escola. E quanto maior a quantidade de conteúdo que você conseguisse ensinar, independente de se o aluno estava aprendendo ou não, nessa época era aceito. Hoje nós sabemos que não existe ensino sem aprendizagem, mas de 1880 até 1985, independente de se o aluno tivesse aprendido, o professor tinha ensinado. Dentro do processo de alfabetização, os teóricos que estudavam a alfabetização, eles se dividiam inicialmente entre os teóricos antigos e os modernos. Posteriormente, os mais modernos e os modernos. O que isso quer dizer?
antigo e moderno seria a passagem do método sintético para o método analítico. As pessoas conhecem muito como ensino tradicional. Então, no final do século XIX, início do XX, as crianças elas tinham que aprender as letras, das letras elas juntavam as sílabas e com as sílabas elas iam formando as palavras, independente se elas estivessem compreendendo ou não aquilo que elas estavam lendo. Os teóricos modernos, eles vieram a contrapor isso. Olha, você não precisa ensinar primeiro letra ou som, para depois as sílabas, para depois as palavras e o texto. Você pode começar com uma lista de palavras. Esses eram os teóricos mais modernos, que vai vir na perspectiva analítica, que aí eles começavam não da letra, ou da sílaba, ou do fonema, mas sim das palavras. Posteriormente a isso, veio então o embate dos mais modernos com os modernos. Os mais modernos eram os teóricos que falavam assim, não é só palavras, você tem que partir de um texto. Mas esse texto, como ainda era um ensino enciclopédico, que você buscava mais apassivar do que transformar as pessoas em críticas e reflexivas, esses textos utilizados, eles eram bem acartilhados. E eles trabalhavam muito a questão do asseio e da servidão à pátria. Então, nas cartilhas que eu tive acesso, você ia encontrar lá uma historieta que dizia assim: eu sou menina e preciso me comportar bem. Visto uma saia muito limpa. Os meninos devem trabalhar para servir a pátria. Então, isso para eles era um texto naquela época. E eles vinham a discutir com os teóricos modernos que falavam, não, a história ainda é muito. O interessante é que você trabalhe com palavras, né? Então, mais modernos trabalhavam com textos e os modernos com listas de palavras. E aí surge essa teoria do capital humano, que nós não trabalhamos ela a fundo na discussão, mas ela vem ao encontro do alfabetismo funcional, que algumas pessoas conhecem até hoje, é muito ensinado ainda nas faculdades de pedagogia. As pessoas falam do alfabetismo funcional. O que é isso? Você funcionar como a sociedade te pede. Você não questionar, mas funcionar de acordo com o que ela te pede. Aí essa imagem trouxe para nós o olhar que eles tinham para o processo de alfabetização. A linearidade. Então eles buscavam o desenvolvimento econômico, acreditando que através do desenvolvimento econômico também ocorreria o desenvolvimento social. No capítulo 2, que nós vamos tratar, no capítulo 1, desculpa, alfabetizava-se para quê dentro dessa perspectiva teórica? Para que as pessoas desempenhassem adequadamente determinado papel social. Então você era alfabetizado para você respeitar a ordem, se comprometer com o progresso do país, se comprometer em trabalhar para desenvolver a pátria, independente se você fosse ou não tirar proveito desse desenvolvimento. Não existia preocupação de um desenvolvimento social para todos, e sim para uma minoria privilegiada. Para disseminar os valores cívicos e morais, nós tínhamos acabado de nos transformarmos em república. Então, tínhamos saído da monarquia para a república. É óbvio que existiam, como existem hoje ainda, grupos conflitantes, e o grupo que se instaurou no poder precisava conquistar o povo para que ele se mantivesse no poder. Então, daí as cartilhas fazerem tantas indicações em relação aos valores cívicos e morais. O
as pessoas eram alfabetizadas também para oferecer aquilo que elas tinham para o desenvolvimento da pátria. Então, quem tinha o poder capital, ele iria ser os donos das indústrias e os patrões. E quem não tinha o capital serviria como a mão de obra, mas ele estaria colocando o seu serviço para o progresso da nação. O povo era considerado inculto, como se não existisse cultura popular. E aí a alfabetização vem para instruir o povo sem cultura, de forma que cada um se responsabilizasse pelo desenvolvimento e enriquecimento de alguns. De 1930 até 1945, alguns nomes que se destacaram contrapondo-se a essa perspectiva individualista de educação foram a Cecília Meirelles, o Florestan Fernandes, dentre vários outros. Mesmo nesse período onde você via uma linearidade entre o desenvolvimento econômico e o social, estes teóricos já pensavam, olha, não é bem assim. Alguns enriquecerem não quer dizer que todos terão uma qualidade de vida melhor. E eles já vislumbravam uma educação integral, educar para a felicidade. Tanto que a Cecília Meirelles ela foi perseguida, por ter aberto a primeira biblioteca onde qualquer criança, independente da classe econômica, poderia entrar, e tinham livros que ensinavam a pensar, e ela mesma atuava com as crianças ali de forma a fazê-las refletir. Aí a biblioteca dela foi fechada, ela foi perseguida nesse período. Nasce lá em 1939 o curso de bacharelado em pedagogia e o técnico em educação. Então existia a pedagogia para quem seriam os gestores da educação, quem iria pensar na educação e determinar como ela aconteceria. E o curso de licenciatura para os professores que iriam atuar em sala de aula. Então, teoria e prática estavam completamente distantes. Existiam os pensadores educacionais e os executores educacionais. De 1942 a 1946, surgiram as primeiras leis orgânicas do ensino, que até então nós não tínhamos. Com a proclamação da República lá em 1889, até a década de 40, nós não tínhamos ainda nenhuma lei, nenhum decreto, nada que regesse. A educação era feita como os representantes de cada província determinavam. Abriam-se escolas, fechavam-se escolas, porque sim ou porque não, porque alguém queria ou não queria mais, não por uma necessidade. Lá entre 42 e 46 surgem essas primeiras leis orgânicas, os primeiros decretos federais e a reforma Capanema. O ensino primário era escola novista e o ensino secundário era enciclopédico. Então, as crianças, quando elas saíam do primário para o secundário, elas tinham muita dificuldade, especialmente as crianças advindas de uma classe econômica desfavorecida. Então, apesar de você ter aí ainda um ensino que nós conhecemos hoje como tradicional, o que hoje a gente conhece como ensino fundamental 1 já vislumbrava um ensino mais dinâmico, menos enciclopédico, mas o 2, o secundário, já era bem enciclopédico, voltado para a formação da elite dominante. Então era raro uma criança conseguir chegar no primário e sair do primário para o secundário. E o ensino profissionalizante era para formar mão de obra. Então, as crianças que advinham das classes econômicas mais baixas,
Elas faziam o ensino primário para poder se alfabetizar, elas não iam para o secundário para a formação acadêmica para partirem para uma universidade depois. Elas iam direto para o ensino profissionalizante para entrar no mercado de trabalho e se responsabilizar pelo desenvolvimento do país. Em 1947 surgiu o primeiro projeto de uma lei de diretrizes e bases da educação nacional. Entretanto, ela só foi promulgada lá em 1961. Então, foram quase 20 anos desse projeto escrito, some o projeto, acham o projeto, modificam o projeto. E quando ela foi aprovada, o próprio Florestan Fernandes falou que aquilo foi um ataque à sociedade brasileira, porque ela teve tantas modificações do projeto inicial que ele falou que era vergonhoso eles demorarem quase 20 anos para aprovarem um tipo de lei daquelas. E 10 anos depois, em 71, já vem a segunda lei de diretrizes básicas da educação, a 5692 de 71. As principais alterações dela, uma das, foi a questão do ensino de primeiro grau, que foi estabelecido dos 7 aos 14 anos. Então, aquelas crianças que ficavam só no ensino primário e elas já iam para o profissionalizante depois, com 10, 11 anos, agora elas tinham até o 14 para ficar ali, completar o que hoje nós chamamos de novo ano do ensino fundamental. Ainda no capítulo 2, nós vamos ver a revolução conceitual que surgiu devido aos estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberovsky. Então, a concepção construtivista de alfabetização que elas formularam trouxe toda uma revolução conceitual para a alfabetização. Mas isso só foi possível devido ao próprio processo de redemocratização e reforma do Estado. Então, nós saímos de uma ditadura, nós tivemos uma liberdade maior para divulgar novas teorias que estavam sendo construídas. Mas, consequentemente, essas reformas trouxeram também privatizações e políticas de responsabilização que surgiram lá na década de 80 e têm se intensificado até a presente data. A partir de 1980, você alfabetizava para quê? Para desenvolver a economia, o indivíduo e a sociedade. Só que aí, essa é um ponto em comum com a perspectiva anterior, com o período anterior. Cada um deveria oferecer o que tinha para o desenvolvimento econômico e, consequentemente, teria o desenvolvimento social. Mas na década de 80, com essa liberdade maior que nós tivemos, os autores conseguiram pensar, mas essa alfabetização, ela está domesticando e segregando ou ela está libertando e humanizando? Será mesmo que desenvolver o país economicamente vai trazer o desenvolvimento social para todos? Será que não existe um interesse de algumas classes? Estamos recebendo agora uma contribuição de uma professora de Hortolândia que, a posteriori, quer fazer uma pergunta. Disse para ela aguardar um minuto enquanto você conclui a apresentação. Sim. A alfabetização, ela passou a ser vista não mais como um conjunto autônomo, mas como um processo de aprendizagem. Então, aí nós temos autoras conhecidas até a atualidade, são autoras bem recentes, Emília Ferreiro, Ana Teberovsky, Thelma Vaz, Zélia Lerner, Romanelli e o Giraldelli dentro da área da educação em geral, não especificamente na alfabetização.
Mortati caracteriza este período iniciado na década de 80 como a desmetodização do processo de alfabetização. Então, até 1980, o embate teórico era: os professores têm que começar a alfabetizar ensinando os nomes das letras, ou os sons das letras, ou as sílabas. Aí, contra aqueles que falavam: não, os professores alfabetizadores têm que partir de palavras, ou de frases, ou de textos. Neste momento, dilui-se um pouco essa preocupação de como o professor, da onde um professor deveria partir. E passa-se a ter preocupação como a criança está construindo esse conhecimento que é a língua escrita. Como ela está pensando em como se escreve e em como se lê. Por isso que ela vai chamar de desmetodização. Só que surge, apesar de na década de 80 e 90, o auge ser da perspectiva construtivista, surgem também teorias como o letramento e o interacionismo linguístico. Neste período, nós vamos ter a implantação do ciclo básico, dos parâmetros curriculares nacionais, do PROFA, que posteriormente ele virou Letra e Vida, é o mesmo material com uma capa diferente. Ele era, enquanto PROFA, um programa do governo federal, enquanto Letra e Vida, um programa do governo do estado de São Paulo. Mas são os mesmos vídeos, o mesmo caderno, mudou só a capa. Posteriormente, o Proletramento em Matemática e, na atualidade, que ainda está em curso, o PNAE, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. No capítulo 3, eu vou esclarecer melhor o leitor sobre a perspectiva teórica por mim escolhida para fazer a leitura dos cadernos do PNAE. Então, a concepção é a sócio-histórica, também conhecida como histórica cultural. O conceito de alfabetização está relacionado a um texto, a uma prática sociopolítica que serve à ampla comunicação. Então, você não é alfabetizado só para entrar no mercado de trabalho e para responder às demandas sociais e para contribuir com o desenvolvimento econômico do país, como um grupo de pessoas quer que você o faça. Você também é alfabetizado e principalmente você é alfabetizado para desenvolver a coletividade. Então, aqui nós saímos do aspecto individualista, do estar alfabetizado, do ser alfabetizado, para o aspecto social. Existe uma distinção, então são conhecimentos diferentes, entretanto indivisíveis, entre a linguagem oral, que é a fala, com a linguagem escrita. Apesar da língua falada e da língua escrita, cada uma servir a um propósito e ter as suas especificidades, elas são indissociáveis. Então, não dá mais para você continuar alfabetizando todas as crianças, independente da comunidade e da língua falada que ela tem, de uma forma só, estabelecida por um grupo só de pessoas. Para o Vygotsky, que foi ele com o seu grupo de estudos do qual o Luria fazia parte, os fundadores da perspectiva histórica cultural ou sócio-histórica, a aprendizagem ela precede o desenvolvimento. Então, qual é a principal diferença entre a perspectiva construtivista defendida por Piaget dentro da alfabetização pela Emília Ferreira e pela Ana Teberoski e a perspectiva teórica aqui colocada pelo Vygotsky? Para o Piaget,
A criança precisa ter um certo desenvolvimento fisiológico para que ela se torne capaz de aprender alguma coisa. Então, ele estabelece faixas etárias fixas, onde a criança, a partir daquele momento, é capaz de aprender alguma coisa. Para o Vygotsky, essa ordem se inverte. Ele fala que quanto mais você ensinar essa criança, mais ela vai se desenvolver. Então, você não tem que esperar o desenvolvimento maturacional. Você tem que estimular essa criança para que ela aprenda mais coisas e aí sim o desenvolvimento físico dela acompanhe essa aprendizagem social. A perspectiva sócio-histórica, ela é uma concepção holística. Ela vê o homem na sua totalidade, na sua integralidade. Então, ela não vê o homem como só sendo um ser individual. Ele é um indivíduo que está dentro de uma sociedade que está envolta por ideologias, por um sistema político, um sistema econômico, cultural, cognitivo. Então, ela é uma perspectiva que ela pensa em todos os aspectos do ser humano, não só no desenvolvimento fisiológico ou só no desenvolvimento cognitivo. Dentro dessa perspectiva, o ensino ele precisa transcender a sala de aula e ele imprescinde a ação, a reflexão e a transformação. E é aqui que nós vamos ver um ponto bem distinto entre a perspectiva do letramento com a perspectiva sócio-histórica. A perspectiva do letramento, ela vai falar que você tem que trabalhar na escola com textos de circulação social. Ou seja, você não tem que circular na sociedade e atuar na sociedade para que você alfabetize. Você tem que trazer algumas coisas que você selecionou de fora para dentro. Aqui não. Na perspectiva sócio-histórica, fala que você tem que sair da escola com essa criança. Os muros precisam ser derrubados. E não adianta nada também você sair, refletir, se você não agir e não transformar. Só que você tem que pensar isso na educação como um todo. Se você for pensar que você vai refletir, agir, transformar um cidadão, um indivíduo, em um ano, quando ele tem de 5 para 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental, você vai falar, não, essa concepção está completamente inadequada. E aí a construção da escrita se dá sobre vias de mediação, apropriação e objetivação, sentido e significado. O que quer dizer isso? Mediação, porque tanto a língua escrita quanto a língua falada, você usa um código. Então, ou você usa a fala, a oralidade, ou você usa as letras para escrever aquilo que você quer. Apropriação e objetivação é a questão do ensino-aprendizagem. O professor não pode dizer que ensinou se o aluno não conseguiu aprender. Então, você só pode dizer que houve uma apropriação se a criança conseguir fazer uso daquilo. Então, se ela não objetivar no mundo o conhecimento, o conteúdo que você buscou ajudá-la a construir em sala de aula, você não pode dizer que não existe um sem o outro. A criança só se apropria se ela consegue depois fazer aquilo, praticar aquilo no mundo. E o sentido e o significado? Sentido é pessoal, significado é social. Dentro dessa perspectiva, os dois precisam caminhar juntos. Então, tem um exemplo bem fácil da gente entender. Sentido, para mim, Eliane, é tijolo. Para todo mundo que está aqui, o que é tijolo? Quem saberia definir o que é tijolo? Material utilizado para construção.
material de construção. Esse é um significado social. E se você for uma esposa que apanha do seu marido com um tijolo, ou se você for um trabalhador que almeja, o sonho da sua vida é ter a sua casa própria, o tijolo tem o mesmo sentido para você? Então, isso é sentido e significado. A criança, e você deve conhecer, deve ouvir muito no processo de alfabetização, qual é o sentido que tem para ela das coisas que você está falando. Tudo que você vai, todos os textos, todas as leituras, os vídeos que você for usar para alfabetizar, você tem que ouvir das crianças como ela está entendendo aquilo. Porque de repente você colocou aquilo como significado social, que aquela palavra ou que aquele termo tem, só que você não ouviu o sentido. E se a alfabetização não teve sentido para ela, ela não se apropriou daquele conhecimento. E se ela não se apropriou daquele conhecimento que é social, ela não vai conseguir objetivá-lo na sociedade. Então, por isso é muito importante todas essas categorias dentro desse processo. E é muito comum quem trabalha com crianças, às vezes, fala uma palavra e vai perguntar o que é, saem N significados diferentes do mesmo termo. E às vezes nenhum daqueles era o que você estava pensando quando você propôs a atividade. Dentro da concepção sócio-histórica, você alfabetiza para quê? Para humanizar. Humanizar no sentido de pensar na coletividade, de pensar no todo, não de pensar em si mesmo. Você alfabetiza para que essa pessoa se aproprie do conhecimento construído socialmente e consiga desenvolver-se social e historicamente. Como, para que ele se aproprie, ele tem que objetivar esse conhecimento, ele vai acabar agindo e transformando o pequeno mundo que está em volta dele. Deixa eu só tirar. Não é no meu, professor. Então, você alfabetiza com o intuito de construir uma sociedade mais justa e igualitária, que vise um bem-estar coletivo. E, na linguagem de Paulo Freire, você alfabetiza para que você ajude o seu aluno a transcender da consciência ingênua para a consciência crítica. Para tudo que ele ouça, que ele veja, que ele observe, ele pensar no sentido e no significado que aquilo tem e conseguir, dentro do pensamento dele, com o conhecimento que ele foi construindo, saber se aquela situação está adequada ou não. Se está, ok, eu assumo para mim. Se não está, o que eu posso fazer para mudá-la? Aí nós viemos para o capítulo 4, para tentarmos caracterizar para o leitor o que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Como o pacto surgiu dentro do programa Todos pela Educação, então eu coloquei ali uma charge, da Mafalda. Será mesmo que o governo está sabendo, através da implantação desse pacto, que todos deveriam estar mudando aí pela educação? O que implantou o pacto foi a Portaria 867 de 2012, e ela foi uma reafirmação e uma ampliação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. O pacto é uma parceria entre os governos federais, estaduais, do Distrito Federal e dos municípios. E ele prevê 3 eixos, a formação de professores, a questão da gestão e dos materiais que são aí enviados para as escolas. Ocorreu em 2013, que foi o ano da implantação do pacto, da divulgação do pacto,
uma distribuição de livros paradidáticos. Então, quando fala assim, ampliação e distribuição de materiais didáticos, foi uma caixa de livros e uma caixa de jogos que trabalhavam com ciência fonológica, recebida em 2013. Lembrando que em 2014 teve de matemática, não recebemos material nenhum, e em 2015 iniciou-se o de ciências humanas e naturais, que ainda não foi concluído, vai agora reiniciar no segundo semestre, e também não se recebeu material nenhum. Então, de repente, essa ampliação e distribuição de materiais seja mesmo só essa caixa de livros e essa caixa de jogos. A implantação de referências curriculares e pedagógicas nacionais, né? Que não é o caso da nossa pesquisa, mas será que é possível existir uma matriz curricular pedagógica nacional com o tamanho do Brasil? E a gestão compartilhada e a ampliação de avaliações externas. Então, ele veio com a questão de avaliar, falou que a gestão seria uma gestão democrática, mas, no entanto, essa gestão democrática nós implantamos um currículo nacional, através deles nós aprofundamos, crianças agora de 8 anos estão sendo avaliadas externamente, e aí você divulga esses resultados e a população cobra do professor que está diretamente com o aluno, porque o meu filho saiu bem nessa avaliação ou não. Então também é um ponto para se pensar quais eram as reais intenções da implantação desse pacto. No capítulo 5, nós viemos trazer os resultados da pesquisa. Foram 8 cadernos lidos, né? E dentro desses 8 cadernos, nós observamos, através da perspectiva sócio-histórica, esse termo é utilizado pela Gontijo. Abrágio fala de uma perspectiva teórica similar com o nome sócio-psicolinguística. A Smolka trata como processo discursivo. O Paulo Freire fala de pedagogia libertadora e o Vygotsky de perspectiva histórica cultural. Mas todas elas têm uma mesma linha: desenvolver o indivíduo na sua integralidade e para a sociedade, não para a individualidade. Aí o pacto, ele veio porque ele falou, olha, os professores alfabetizadores não estão dando conta do processo de alfabetização. As crianças estão chegando nas séries mais avançadas do ensino fundamental 1 sem saber ler e escrever. Esses professores estão mal formados, então vamos trabalhar com a formação deles, porque com o pacto todas as crianças, todas, vão ser alfabetizadas até 8 anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. Aí a gente cabe a nós, educadores, refletirmos. Você vai lá, oferece um curso de 160 horas para o professor, distribui uma caixa de livros e uma caixa de jogos e garante que todas as crianças sejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. Aí coloquei outras charges da Mafalda. Sou toda ouvidos, papai. Pode me explicar por que, em vez de mudar as estruturas, todos só ficam remendando as peças? Então, só pela charge já dá para assim. Meu posicionamento enquanto pesquisadora é que o pacto veio mais para remendar do que realmente com uma preocupação de avançar. O primeiro ponto que você tem aí de crítica através da perspectiva sócio-histórica para a perspectiva do letramento, que aqui está no PNAE, é a diferenciação entre alfabetizar e letrar.
A todo momento nos cadernos do PNAE você ouve esses termos. Que o professor, o bom alfabetizador, ele tem que alfabetizar letrando e letrar alfabetizando. Entretanto, alguns autores da perspectiva histórica cultural vão falar assim, olha, se você dissocia o alfabetizar do letrar, o alfabetizar volta a ser concebido como na década de 1880, como um conjunto autônomo de competências. Então, dentro da perspectiva do letramento, alfabetizar nada mais é que a criança conhecer o alfabeto, os sons das letras, os fonemas e as sílabas, independente de se ele está compreendendo aquele código ou não, ele conseguiu codificar e decodificar. E aí ele traz esse novo termo, letramento, para tratar da compreensão que a criança tem do código escrito. Então essa é uma crítica que alguns autores, como a Gontijo faz, a Zator faz, ela fala, olha, você não precisa usar esses dois termos. A alfabetização, ela já é um termo complexo. Ela já diz respeito ao codificar, decodificar, compreender e utilizar a língua escrita. Porque se você dissociar, você vai fazer um processo de remetodização. Então, se você for analisar as atividades do PNAE, elas trabalham muito consciência fonológica, que é a perspectiva teórica do final do século XIX, combatida no final do século XIX, e volta aqui no PNAE como a solução para se alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade. E aí há uma despolitização. Desde a década de 30, que só começou a ser divulgado na década de 60, a teoria do Vygotsky, do Paulo Freire, que você precisa transcender os mundos da escola, que você precisa humanizar, se dilui dentro do PNAE. Nos bons exemplos de boas práticas que tem ali no caderno do PNAE, tem um projeto que a professora faz uma relação do que acontece dentro da escola, buscando resolver um problema que está fora da escola. E aí, quando os autores do PNAE terminam de colocar como uma boa prática, eles ainda falam, mas isso não é necessário. Você poderia só fazer aquilo. Então, você despolitiza novamente um processo aí que desde a década de 30 está tentando se politizar. A alfabetização volta a ser como um conjunto autônomo de competências, onde a criança tem que codificar e decodificar. Codificou, decodificou, ela está alfabetizada. Existe um novo ecletismo didático-pedagógico dentro do próprio caderno do PNAE. Eles se colocam como autores referenciados, iluminados pela perspectiva do letramento. Só que aí você observa algumas sugestões de práticas pedagógicas que estão ao encontro da perspectiva construtivista. Lá na caixa de jogos, todos os jogos tratam de consciência fonológica. E ela fala que é do sócio-interacionismo. E chega a citar um autor que, quando vai falar de brincadeira, da escola do Vygotsky, a brincadeira é a brincadeira do faz de conta. E eles utilizam o nome do Lyotchev como se ele estivesse falando que brincar é você desenvolver a consciência fonológica da criança. Aí, quando eu vi citado o nome dele e analisei os jogos, eu falei, mas vou ler o artigo dele. O que ele diz do brincar está relacionado com a importância do faz de conta para desenvolver a oralidade e, posteriormente, a escrita da criança, não desenvolver a consciência fonológica. Então, usaram inadequadamente. A educação, ela
volta, né, a ser vista como um meio para a redistribuição de renda e a mobilidade social. Então, volta a ter na escola, não que isso não seja importante. É óbvio que todas as pessoas vão para a escola para se inserir no mercado de trabalho e ganhar o próprio sustento. Todos nós aqui trabalhamos para ganhar o próprio sustento. E fazemos isso graças à formação acadêmica que nós tivemos. Entretanto, nós temos que pensar se todos estão tendo essas condições. E se as nossas são iguais a de quem vive melhor e pior que a gente. E aqui não, ela vai pensar no indivíduo. Então ela vai falar, olha professor, você precisa alfabetizar bem a criança, porque a criança precisa ser inserida nesse mercado de trabalho. Nós não estamos negando essa importância, mas nós estamos pensando no coletivo, não no individual. E aí ele vai trazer uma supervalorização do regime ciclado. Tanto que ele vai trabalhar com o quê? O ciclo de alfabetização, do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Então, a criança entra com 6 anos na escola, 6, 7, 8. Ela vai ter 3 anos para aprender a codificar e decodificar a língua. Sem pensar na compreensão, no uso, no porquê dessa língua. Ele vem para tentar melhorar os índices das avaliações externas, para regularizar o fluxo e baratear o custo. A criança que não se alfabetizou, que vai ter que ficar mais um ano na escola, com certeza ela vai dar mais gastos aí para o poder público. E o PNAE vem trazer todas essas críticas que, a partir da década de 60, 80, os autores vieram fazendo, ele vem e fala, não, isso aqui é certo, bom, correto. Como concepção de formação docente, o PNAE ele traz o conceito de autonomia didática, que foi um conceito usado na década de 1920. Qual é a autonomia didática que o professor alfabetizador tem? Garantir os direitos de aprendizagem, utilizar os livros e os jogos didáticos e seguir as diretrizes curriculares nacionais. Afinal, é só isso que ele tem para trabalhar mesmo. Então, ele pega o currículo, segue aquele currículo, faz os treinos para a Provinha Brasil, depois os treinos para a Avaliação Nacional da Alfabetização, treina a criança. Para ela treinar a criança, tem os livros didáticos e os jogos do PNAE e dá tudo certo. Todo mundo se alfabetiza, os índices são elevados e o governo fica feliz. Bastante autonomia que o professor alfabetizador tem, não tem? Eu acho que super. O professor, ele é competente quando ele segue as ordens e é subserviente. Se ele quiser questionar aquela matriz curricular, ou se ele quiser propor uma outra prática, ele não é um bom professor. Ele está questionando ordens que vieram de cima, dos superiores. E aí o professor, lá nos cadernos do PNAE, ele ganha esse termo, cuidador. Ele tem que cuidar da criança que está em sala de aula. Ele, acima de alfabetizar, né? Ele precisa cuidar, num pensamento bem positivista. E aí ele fala assim, olha, é claro que nem todos os materiais que os professores precisarem vai ter na escola, ele já assume isso. Mas cabe ao professor se doar para a sua profissão. Tem isso dentro dos cadernos PNAE. Então, se doar ao ponto de custear a educação, como é o que os professores fazem, e os alfabetizadores muito, e eu me incluo nessa categoria. O bom professor é aquele que não questiona,
o que não protesta, o que não faz greve, o que não fica indignado, o que não se revolta. Ele não pensa. Esse é o bom professor de acordo com uma perspectiva Pnipe. E para ele ser o exemplar, não só o bom, ele vai ter que custear a educação. Então, se o Pnipe em 2013 mandou uma caixa de livros e uns jogos que se você usou em 2013, 2014, 2015, já era, ele compra outros, ele fabrica outros, né? Ele se vira porque ele ganha bem, né, professor? Dá para ele comprar bastante material. E aí, as crianças, como têm que ser todas alfabetizadas até os 8 anos de idade, além de professor e de cuidador, ele vira neurologista, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, assistente social, fonoaudiólogo, pai, mãe. Ele assiste a criança em todas as suas necessidades. Na dimensão didático-pedagógica, todas as propostas didático-pedagógicas que tem ali, elas estão voltadas para o desenvolvimento da consciência fonológica. Alguém já ouviu falar em método fônico? Das boquinhas? Então, é esse que volta aí junto com a perspectiva do letramento. Qual é o avanço? Que você não vai ficar só nos sons das letras. Você vai usar os textos de circulação social para ensinar os fonemas. Então, você pega uma receita, leva para a sala de aula. Aí você pega a lista de ingredientes, pega um ingrediente, escreve o nome dele, separa em sílabas, separa em fonemas e ensina cada pedacinho. Você usou um texto de circulação social para desenvolver a consciência fonológica. Se a criança vai fazer aquela receita ou não, se ela vai comer aquilo ou não é um problema da escola, né? A não ser que o professor custeie também, pode ser. Então, você disseca os textos de circulação social em letras, sílabas e fonemas. E aí ele vai falar de garantir a interdisciplinaridade, só que a todo momento ele fala assim, tendo a língua portuguesa como eixo norteador. Então, essa interdisciplinaridade, sempre ele fala assim, as outras áreas curriculares, ele nem nomeia história, geografia, ciências, e é o que eu falei antes. Quando uma professora fez realmente uma ligação de um tema dentro de história, geografia, ciências, nem precisava de tudo isso. Poderia ter o eixo norteador da língua portuguesa. E aí, utilizar-se da ludicidade, mas o lúdico para ele está dentro daquela caixa, os jogos para desenvolver a consciência fonológica. Com isso, nós chegamos à conclusão de que ocorreu um regresso ao método fônico, onde conhecer o alfabeto e o funcionamento dele, os nomes e os sons das letras, as rimas, as aliterações, as sílabas, a organização das sílabas, é o que basta, ou seja, a forma novamente teve uma importância maior do que o conteúdo da alfabetização em si mesmo. E com isso, você tem uma alfabetização que não traz as categorias traz só a categoria de mediação, porque você vai fazer uso do código escrito, das letras, mas ela não traz a categoria de apropriação e objetivação de sentido e significado. Então, ela é uma alfabetização sem sentido, uma prática sem consciência e um instrumento de seleção, de dominação e de alienação. Aí eu coloquei outra charge lá. Mãe,
Ando com mania de grandeza. Quero aprender a ler e fazer contas. Está na idade certa, filho? O Pacto Nacional de Alfabetização está cuidando disso para você. Aí, nas considerações finais, né? Chegamos à conclusão, então, que o PNAE ele vem para perpetuar as desigualdades sociais com esse processo de alfabetização sem sentido, sem significado. Ele desinforma o docente alfabetizador, porque eu, como já tenho 18 anos de efetivo exercício, eu já fui tradicional, já fui construtivista, já fui do letramento, hoje estou na perspectiva sócio-histórica, que é um processo que a gente constrói ao longo dos anos. Você vai lendo e vai se convencendo aquilo que você acha mais adequado. Ele faz uma mistura. Eu sou do letramento, mas eu avalio minha criança através das hipóteses de escrita dela. Eu sou sócio-histórica, mas o brincar para mim é desenvolver a consciência fonológica. Então, o professor desinformado, o professor inexperiente, ele fica desinformado. Para ele, todas essas perspectivas teóricas são uma só. Eu fui perguntando na escola que eu trabalho, olha, construtivismo e letramento, não é a mesma coisa? Para o PNAE que é. É um curso de desinformação docente. É um instrumento de padronização e massificação. Ele vem para ampliar as políticas de responsabilização, reduzir custos, redefinir gastos através das avaliações externas com o controle central. Ele determina as diretrizes, determina a avaliação, o professor aplica e aí ele é avaliado e divulgado se ele é um bom professor ou não. Até porque eles dão todas as ferramentas para você fazer isso. Sim. E no final é tudo. Só nós não alfabetizamos. Um estreitamento curricular, uma determinação metodológica e um controle da formação docente. Então, o professor, ele não pode se afastar do cargo dele para ele fazer um curso de mestrado e de doutorado. Na maioria das vezes, as prefeituras não fazem essa liberação ou, quando a fazem, não tem remuneração. Entretanto, você é praticamente forçado a ir fazer o PNAE. Se você gostar de sala de alfabetização, tem diretor que fala assim, você não vai fazer o PNAE? Não, o ano que vem você vai para o 5º ano. Então você sofre pressão. Ou vai por amor ou vai por dor. Sim, então existe uma pressão. Ou seja, você forma o docente de acordo com os seus critérios. Ele não tem essa oportunidade de vislumbrar o que existe dentro da alfabetização e escolher a perspectiva teórica dele. Ele é enfiado goela abaixo nesses cursos de formação docente. E aí você desvaloriza e desqualifica o profissional da área de alfabetização. Você coloca lá, você divulga na mídia. Tendo o curso do PNAE. Aí o diretor faz o seu pai saber se você está fazendo ou não o curso do PNAE. Aí eles fazem as avaliações externas e colocam lá, olha, os alunos desta sala foram bem, destas não foram. Se deu o curso, se mandou a caixa de livros, se mandou a caixa de jogos, esse professor que não alfabetizou, a culpa é dele. Aí tem o processo de despolitização do processo de alfabetização. Nós vemos como uma propaganda enganosa, porque lá eles falam que as crianças com necessidades educacionais especiais, que têm o laudo, que são atendidas nas salas, também são atendidas ali e o professor só precisa conversar com o professor da sala de necessidade especial, com a AEN, o atendimento educacional especializado. Eu, nos meus 18 anos de efetivo exercício, não consegui que nenhuma criança que eu fiz N relatórios por ano tivesse um diagnóstico. Que não é que tivesse um diagnóstico, fosse atendida.
né? Então, a minha aluna educadora perguntou para mim, professora, mas para onde vão esses relatórios que você faz encaminhando essas crianças? Eu disse, para o armário de Nárnia. Quem achar vai conseguir, todos os meus estão lá. E o PNAE fala como se todas as crianças que tivessem dificuldades estivessem sendo atendidas e que é só o professor conversar com esses profissionais. Só que na realidade esses profissionais, eles existem, mas não atendem as nossas crianças, infelizmente. Ele vem com uma perspectiva de letramento progressista, porque existem duas linhas do letramento, o revolucionário e o progressista. O letramento revolucionário, ele vem ao encontro da perspectiva histórica cultural. O letramento progressista é essa formação de leitores e escritores ingênuos para responder às demandas sociais, não para querer questionar ou criar novas demandas. Então, apesar de existir críticas dentro da perspectiva do letramento, existe uma corrente dentro da perspectiva do letramento que é revolucionária, que vai além dos muros da escola. Não é essa a que foi escolhida dentro dos cadernos do PNAE. Com isso, você tem um professor habilitado legalmente, competente tecnicamente e inofensivo politicamente. Aí eu coloquei lá uma chart para finalizar a minha fala, né? Ciclo de alfabetização, especificidade da alfabetização, sendo ensinar a técnica do ler e escrever, 3 anos para ensinar a codificar e decodificar, basta. De tanto poupar em educação, ficaremos ricos em ignorância. Vou encerrando e agradeço. Tem uma pergunta de uma professora lá de Hortolândia, e ela havia perguntado, a conexão dela caiu, e aí, sobre o PNAE, de que maneira então o professor deve observar a orientação recebida lá nos programas de formação, né, de maneira a efetivá-lo ou não nas suas práticas? Sim, então aqui, como foi a apresentação, é óbvio que ele tem sim os seus aspectos positivos, né? Então, como eu falei agora há pouco, ele retrocedeu ao método fônico, sim. Entretanto, ele trouxe para a sala de aula os textos de circulação social. Ele está trabalhando o método fônico, sim, mas não com um chicotinho ali na mão, com uma palmatória para enfiar para baixo. Você tem os jogos que acabam sendo mais dinâmicos. Então, nós não estamos em momento algum dizendo que a consciência fonológica não seja importante. Nenhuma criança aprende a ler e escrever se ela não desenvolver a consciência fonológica. Se ela não reconhecer os nomes das letras e os sons das letras, para ela ir construindo essa escrita, ela não vai conseguir ler nem escrever. Entretanto, o professor ele deve trabalhar esses conhecimentos, sim, não somente esses. Então, quando ele trouxer um texto de circulação social para dentro da sala de aula, ele ter o cuidado de ver qual é o sentido que aquele texto tem para a criança, qual é o significado que aquele texto tem dentro da comunidade na qual a criança está inserida, e não ficar ali só trabalhando a consciência fonológica. Então, a crítica é você destinar 3 anos de estudo da criança, 5 horas aulas diárias para desenvolver a consciência fonológica, sem pensar na humanização, na conscientização, nessa transcendência da consciência ingênua para a consciência crítica. Então, não é que você não deva, que você deva repudiar o PNAE. Não é isso. É que você deve utilizá-lo em doses homeopáticas. Existem outras coisas além dele.
Alguém teria, para a gente finalizar esse primeiro bloco, alguma questão para fazer para a Eliane? Nós temos ainda alguns minutinhos antes de fechar. Não? Podemos fechar? Eliane, agradecemos por essa primeira experiência, né, perante toda uma academia que com certeza não só está sendo transmitido, mas às vezes na conexão está sendo gravado também. Então provavelmente vai ficar disponível para quem quiser ver depois na íntegra. Eu te agradeço. Obrigada, eu que Tá agradeço a bom? Foi oportunidade. excelente. Me Vamos desculpe fazer uma pelo pausa para o nervosismo, café agora né? nesse momento e em seguida a gente vai abrir 3h30 com a fala do professor Dr. Edson Segamari dos Santos. Ok? Até mais, daqui a pouquinho a gente retorna. Pode bater palma. Pode bater palma. Nossa. Que é.